Olá, meus queridos alunos da primeira série, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Luiz e eu serei o professor de vocês, gente, nesse semestre que está por vir aí. Como que vai funcionar a disciplina de física, gente? Toda semana vocês terão uma videoaula, um resumo teórico e um questionáriozinho. Os questionários, gente, que vocês fizerem, computarão a nota de vocês. Então, quanto mais questionário vocês fizerem, maior vai ser a nota de vocês, ok? Lembrando que nossa nota é de 5 pontos, ok? Gente, o nosso semestre ele vai ser dividido em 3 pilares. Primeiro, cinemática, que nós começaremos hoje. Depois, leis de Newton. E finalizaremos com energia, ok? Gente, a aula de hoje é uma aula bem básica, é a primeira aula, né? Então é uma aula bem conceitual, ok? Então vamos lá, gente. Primeiro detalhe. Hoje nós vamos começar o estudo de um conteúdo que é denominado cinemática. Então nós vamos estudar o movimento. Nós vamos estudar o movimento sem se preocupar com as suas consequências. Nós vamos entender o movimento em si, ok? Gente, então olha só. Primeiro detalhe. Vamos para hoje uma aula bem conceitual, tá? Então, galera, a primeira coisa que eu faço aqui é vamos diferenciar a ideia do movimento e do repouso, ok? Bem, gente, cinemática então é a parte da mecânica que estuda os vários tipos de movimento descritos por diferentes tipos de corpos sem se preocupar com as suas causas, o que gera aquele movimento, ok? A gente quer saber apenas os conceitos que envolvem velocidade, deslocamento, aceleração, posição, ok? Bem, gente, também nós vamos diferenciar aqui, ó, o que é um corpo extenso de um ponto material. Gente, primeira coisa que nós vamos fazer então, ó, corpo extenso e ponto material, gente, está ligado com o tamanho do móvel, com o tamanho do corpo que se movimenta. É claro que é algo relativo, ok? Veja só nesse exemplo aqui abaixo, gente. Um caminhão, ó, andando numa rua. O caminhão tem 50 metros, a rua tem 100. Gente, o caminhão comparado com a rua, ele é um corpo extenso, porque o tamanho dele é extremamente significativo pelo contexto do problema. Um caminhão estacionando numa garagem, ele é um corpo extenso, ok? Porque o tamanho do caminhão, ele é importante você saber para saber se ele vai caber ou não na garagem, se ele vai entrar ou não naquele ambiente, ok? Agora, por exemplo, se eu pegar uma viagem longa, ó, São Paulo a Rio de Janeiro, como tá o exemplo aí, né? E olhar de satélite essa viagem, né? Essa estrada que liga São Paulo a Rio de Janeiro. O tamanho do caminhão, gente, ele é irrelevante para esse contexto. Então, o caminhão, ele passará a ser um ponto material. Gente, a Terra pra gente, comparado com a gente, ela é um corpo extenso. A Terra, comparado com o Sol, ela é um ponto material, ok? Então, a ideia de ponto material e corpo extenso depende da situação em si, ok? Bem, olha só. Continuando então aqui, gente. Primeiro detalhe, ó. Vamos diferenciar repouso e movimento, gente. Então, para isso, bora pegar um exemplo aqui, ó. Considere uma pessoa, gente, sentada imóvel na poltrona de um trem que está se afastando da cidade. Gente, a pessoa, ela está dentro do trem. Ela está dentro do trem, tá? É a pessoa dentro do trem, ok? Se por acaso tiver um passageiro, gente, aqui, ó, sentado na frente dessa pessoa. O passageiro com relação à pessoa tá parado. Agora, se o passageiro olhar para fora do trem e tiver uma pessoa fora do trem, essa pessoa vai estar em movimento, gente, com relação a ela, ok? A ideia de repouso e repouso e movimento depende do referencial, ok? Quando que um corpo está em repouso, gente? Um corpo está em repouso com determinada referencial quando as posições desse corpo não mudam com o tempo. E quando que ele está em movimento? Há um dado referencial quando as posições desse corpo mudam com o tempo, ok?
Então, gente, o que é mais importante em cinemática é sempre a gente definir um referencial, definir um ponto de partida, né? Definir um local como referência, ok? Então, gente, essa pessoa aqui, ó, com relação à poltrona, ela está parado. Agora, a pessoa com relação ao solo, ao chão, ela está em movimento, porque ela está dentro do trem e o trem está em movimento com relação ao solo. Então, a mesma referência, ela pode estar parado ou em movimento, né? A mesma pessoa, o mesmo móvel pode estar parado ou em movimento, o que depende do referencial adotado, ok? Gente, a Terra está girando em torno do Sol, ou seja, se eu tiver Sol como referência, a Terra gira em torno do Sol. Agora, com relação a gente, o planeta Terra está parado. Nesse momento aqui eu estou sentado em uma cadeira em frente ao computador, eu estou parado com relação à Terra. E a Terra, em relação ao Sol, ela está em movimento, fazendo um movimento em torno de si e um movimento em torno do Sol ao mesmo tempo, ok? Gente, então, o que é a trajetória de um corpo, né? Com base na ideia de movimento e repouso. O que é a trajetória de um corpo? Gente, a trajetória de um corpo é o conjunto de posições sucessivas que esse corpo ocupa, né, no decorrer do tempo, ou no decorrer de um problema qualquer, de um caminho percorrido, para um dado referencial. Olha só. Gente, essa linha preta aqui, ó, que eu vou sublinhar agora aqui de amarelo, ó, essa linha preta é a trajetória feita pelo carro, para quem está observando aqui de trás, ok? O trilho do trem, gente, é a trajetória, né, que o trem vai percorrer ao longo daquele percurso. Quando você pega o mapa, você olha a estrada de uma cidade a outra, você vai ver exatamente o conjunto de posições em que esse carro vai ocupar, né? Gente, veja só então. A aula de hoje é bem simples, é só teórica, tá? Então o que vocês têm de saber da aula de hoje? Olha só. Ponto material e corpo extenso é um referencial relativo. Por exemplo, um elefante, ele é um corpo extenso comparado a uma formiga, só que ele é um ponto material se comparado à Terra, ok? Bem, qualquer elemento do nosso sistema solar, gente, planetas, estrelas, luas, os satélites em geral aí, está sempre em movimento um em relação ao outro. Ou seja, os planetas estão em movimento em relação ao Sol, em movimento em relação a si. Beleza? E claro, gente, o mais importante, a trajetória de um corpo depende do referencial adotado. Ok? Então veja só, gente. Olha só. Imagina uma pessoa, né, parada dentro de um trem lá, ó. E um lustre se desprende do teto do trem. A pessoa que está dentro do trem, como ela está parada com relação ao trem, a pessoa que está lá dentro, ela vai ver o lustre cair em linha reta. A pessoa que está lá dentro. Por quê, professor? Porque a pessoa e o objeto têm a mesma velocidade do trem, então eles estão parados entre si. Ele vai ver o objeto fazer uma linha reta, uma linha na vertical. A pessoa que está na estação, olhando esse lustre cair, gente, ela vai ver ele fazer um arco assim, ó, um arco de parábola. Por quê? Porque essa velocidade que o trem tem, a pessoa que está na plataforma não tem. Então, ela vê o objeto ir para frente, acompanhando o trem e ao mesmo tempo caindo. Ou seja, eu mudei o referencial, eu mudei a trajetória. Para quem está dentro do trem, a trajetória é uma linha reta na vertical. Para quem está fora do trem, vê o objeto descrever um arco de parábola aí. Ok? Gente, então era isso que eu tinha para a aula de hoje. É uma aula mais para o contato mesmo com a disciplina, para vocês já terem algo já para começar. Ok? Eu quero que ao terminar a aula vocês façam um comentário do conteúdo da mesma, tá bom? Gente, muito obrigado e até mais.